Se vocês desejam estar conhecendo, experimentando o Zorin OS, a versão mais recente, a 17.3, sem precisar alterar as configurações do seu computador, do seu notebook, neste vídeo eu vou estar passando aqui uma dica muito da hora, como faz para vocês criar uma máquina virtual através do VirtualBox, para que vocês conheçam e experimentem um sistema operacional sem precisar formatar o seu computador. Nós vamos estar utilizando a técnica de virtualização para estar experimentando, conhecendo um sistema operacional completo sem precisar alterar nada no seu sistema operacional atual. Simples assim. Gostou dessa dica? Deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal e vamos colocar na prática. Vamos clicar aqui em novo. Vamos definir aqui um nome para esta máquina virtual. Vou digitar aqui Zorin OS 17.3. Em pasta vocês vão selecionar o caminho onde você quer salvar a sua máquina virtual. Você pode deixar aqui como padrão. Imagem ISO, vocês vão selecionar onde está o seu arquivo ISO. Clicamos nessa setinha aqui, vai expandir aqui o menu de opções, vocês vão vir até outro. Por padrão, vai estar na pasta Download o arquivo ISO de vocês. Então clicam aqui e selecione aí o arquivo ISO do Zorin OS, a versão mais recente, a 17.3. Selecionou, vamos clicar em abrir. Automaticamente em tipo sistema e versão ele já seleciona aqui o compatível para o Zorin OS, Linux, Ubuntu 64 bit. Deixa como padrão. Instalação desassistida, pode pular essa etapa. Hardware, é aqui que a gente vai selecionar a quantidade de memória real para nossa máquina virtual. Eu vou deixar aqui em 50% aproximado, mais de 6 GB. É claro que essa configuração vai depender da máquina de vocês, então não ultrapasse essa barrinha verde aqui, ó. Não ultrapasse ela, deixe próxima aqui da metade aqui. Senão vai travar a sua máquina real e a sua máquina virtual também. Em processadores eu também vou fazer o mesmo, vou deixar aqui na metade. Vai estar utilizando aqui, neste exemplo, 4 CPUs virtuais. Vocês vão fazer o mesmo aí no de vocês, não ultrapasse essa barrinha verde. Disco rígido. Aqui no disco rígido ele já seleciona aqui um tamanho para o seu disco, 25 GB. Eu vou deixar exatamente esse tamanho aqui para a gente fazer o teste, já é o suficiente, e clicamos em finalizar. Antes de a gente iniciar aqui a máquina virtual, vamos deixar selecionado a máquina virtual que acabamos de criar, Zorin OS 17.3. Vamos ver em configurações, display, e vamos aqui em memória de vídeo arrastar, deixar até o final aqui em 128 MB. Vamos dar um OK e vamos clicar aqui, ó, para iniciar agora. Para a gente acessar as configurações aqui da máquina virtual, clicamos com o mouse e vamos deixar selecionada a primeira opção e vamos dar um Enter. Ele vai fazer um check-in primeiro. Eu vou deixar que ele complete esse check-in. É possível você cancelar pressionando Ctrl+C, mas eu recomendo que vocês deixem ele fazer esse check-in aqui, para verificar se está tudo ok. É bem rapidinho, não vai demorar muito. Finalizou ali sem erro. Abre aqui o assistente de instalação do Zorin OS para você testar e instalar. Vamos alterar aqui primeiro o idioma. Você escolhe o idioma de vocês. Aqui eu vou colocar português do Brasil. Selecionamos aqui e temos aqui experimentar e instalar. Vamos clicar aqui para instalar o Zorin OS. O layout do teclado eu vou deixar como padrão português Brasil. Na sequência continuar. Deixem marcadas essas duas opções. Eu vou desmarcar essa primeira opção, porque senão vai demorar muito a instalação. Mas vocês deixem marcado. Baixar atualizações enquanto instala o Zorin OS. E a segunda opção, instalar programa de terceiros para placa de vídeo, dispositivos Wi-Fi e outros formatos de mídia. E a terceira opção é opcional, marquem caso vocês desejam. Na sequência, continuar. Tipo de instalação, vai ser uma instalação básica, uma instalação avançada. Vamos escolher aqui as opções avançada. Pois fique tranquilo que eu vou mostrar de um jeito que vai dar para todo mundo entender como que faz para a gente criar as partições manualmente aqui. Continuar. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova tabela de partição, então clicamos aqui. Continuar. Ok, agora aparece aqui espaço livre. É com esse espaço livre que a gente vai criando aqui as partições. Clicando no maisinho, selecionando o espaço livre e vamos clicar no sinal de mais. Primeira partição que a gente vai criar aqui vai ser a partição swap. Vamos definir aqui 4.000 megabytes.
aproximadamente 4 GB. Vamos apagar aqui e vamos deixar aqui 4.000 MB. Usar como? Vamos procurar aqui por área de troca, swap. Deixamos esse tamanho, confere o tamanho e vamos dar um OK. Ele cria aqui a partição swap. Agora vamos selecionar novamente o espaço livre. Selecionou, vamos até o sinalzinho de mais e vamos criar a nossa próxima partição de 200 MB. Vai ser a partição EFI. Em usar como, vamos clicar aqui e vamos procurar aqui por partição de sistema EFI. Vamos dar OK. Vamos criar aqui uma partição de inicialização. Para isso, vamos selecionar aqui o espaço livre, mais. E para a gente criar essa partição, vamos separar aqui 800 MB. Usar como, vamos clicar aqui e vamos procurar aqui, ó, área reservada de inicialização do BIOS. Vamos dar OK. Ele vai criar aqui a partição BIOS Grub. Vamos selecionar agora novamente espaço livre. Agora vamos utilizar o tamanho total para a gente criar aqui a partição para instalar o sistema operacional Zorin OS. Deixamos selecionado aqui o espaço livre, clicamos no sinalzinho de mais e aqui vamos deixar agora o tamanho total. Usar como, vamos escolher aqui sistema de arquivo como BTRFS. Esse aqui é um novo sistema de arquivo. Aqui em ponto de montagem eu vou selecionar apenas barra e vou dar um OK. Prontinho, todas as partições criadas. Vamos agora clicar em instalar agora. Escrever as mudanças nos discos. Ele vai fazer um resumo das partições que a gente criou e vamos clicar em continuar. Fuso horário eu vou deixar como padrão, na sequência continuar. Vamos definir aqui um nome para este computador. Vou digitar aqui AG. É necessário criar uma senha. Vou criar aqui uma senha apenas de teste. Vocês criam aí uma senha forte. Anotem essa senha em um papel ou em um bloco de notas, pois vocês vão precisar dela posteriormente para poder fazer login no seu sistema operacional ou até mesmo para vocês instalarem aí novos aplicativos, programas, instalação de pacote, atualização do sistema, tudo isso e muito mais. Então, anote essa senha, pois vocês vão precisar dela posteriormente. Temos duas opções aqui, ó, solicitar a senha para poder entrar ou iniciar a sessão automaticamente. Eu vou deixar essa opção marcada, pois dessa forma ele vai iniciar e já vai direto para a área de trabalho do Zorin OS. E usar o Active Directory é para quem vai ingressar esta máquina, essa estação de trabalho, em um domínio. Eu não vou ingressar esta máquina aqui virtual em nenhum controlador de domínio, então eu vou deixar desmarcado. Mas se vocês forem ingressar em um controlador de domínio, vocês marcam essa opção, aí ele vai solicitar que você preencha aqui com o domínio, tudo isso e muito mais. Isso aqui facilita para quem vai ingressar uma estação de trabalho em um controlador de domínio. Na sequência, vamos clicar em continuar. Então aparece aqui o Zorin OS, instalação, quase terminando de copiar os arquivos. Todo esse procedimento daqui adiante ele é automático. Eu vou dar um corte nessa etapa, finalizando eu volto com vocês em instante. Beleza, pessoal. Instalação concluída. Vamos clicar aqui para reiniciar agora. Então o Zorin OS reiniciando aqui pela primeira vez. Ele pede para que aperte a tecla Enter para ele remover aqui a mídia de instalação. Vamos dar um Enter. E o Zorin OS iniciando aí pela primeira vez. Bem-vindo ao Zorin OS 17.3. Tem como você iniciar um tool. Vamos clicar aqui para iniciar. Aqui ele mostra aqui o menu iniciar. Você pode estar conhecendo aqui, clicando aqui, ó, no cantinho esquerdo. Abrir o menu iniciar para executar aplicativos. Próximo. Vamos executar aqui o Zorin OS Apparence para a gente realizar aqui algumas configurações. Ele pergunta se você deseja fazer atualizações. Eu vou clicar aqui, ó, para instalar agora. Ele já vai fazendo atualizações enquanto a gente realiza aqui algumas configurações. Instalar agora. Vou minimizar aqui enquanto ele faz o download aqui das atualizações. Em layout, você pode escolher aqui o layout que vocês desejam. Por padrão, ele vem com esse layout. Você pode modificar clicando aqui e trocando aqui e testando aqui, ó, clicando no menu iniciar. Temos aqui em torno de 4 layouts. Esse aqui vai ficar com a barra dock
escondida, né? A barra dock vai ficar oculta, e clicando aqui no botão de atividades, a barra dock aparece. Abaixo temos aqui outros layouts, mas é para a versão Zorin OS Pro. Temas, você pode estar definindo aqui já o tema, se vai ser escuro. Eu vou escolher aqui um tema escuro e vou realçar deixando em lilás. Ele vai deixar o realce em lilás. Vocês escolhem aí de acordo com o gosto de vocês. Tem aqui o vermelho, o laranja, deixar o lilás. Efeitos, eu vou habilitar aqui o efeito modo gelatina. Esse efeito aqui é bem da hora. Quando vocês arrastarem a janela, ele vai fazer esse efeito aqui, o modo gelatina. Tá vendo aqui? Muito da hora, né? Eu vou deixar aqui habilitado o modo gelatina. Área de trabalho. Já podemos ativar aqui os ícones aqui principais. Na área de trabalho, pasta pessoal, lixeira, janelas, interface e fontes. Podemos sair aqui do Zorin Appearance, fechamos e vamos clicar em próximo. Aqui ele pergunta se você deseja instalar os adicionais de convidado para o VirtualBox. Vamos clicar aqui para instalar. Instalar. Ele vai solicitar aquela senha que a gente criou lá no início. Vou digitar a minha aqui e vocês digitam de vocês aí. Autenticação. E aplicando mudanças. Os adicionais para convidado, ele faz com que você tenha uma integração melhor entre a sua máquina real e a máquina virtual. Inclusive as configurações de exibição, por exemplo, a resolução de tela. Ele vai deixar o Zorin OS em tela cheia. Se não fizer isso, o Zorin OS vai ficar assim, ó, pequenininho. O sistema operacional. Depois que ele fizer a instalação, a gente consegue deixar aqui em modo tela cheia. Ele vai preencher a tela inteira. Por enquanto não é possível a gente fazer isso até ser finalizada aqui a instalação. Deixa eu voltar aqui, ó, aqui embaixo a gente volta. Ele não instalou, vamos clicar aqui novamente para instalar. Se acontecer isso, vocês façam esse procedimento, repitam. Instalar, vai ser solicitado a senha, digitem uma senha, autenticação. Aplicando mudanças. Vai fazer aqui a instalação, vai fazer o download dos recursos necessários e na sequência ele já vai instalar. Pronto, ele já fez aqui as instalações dos adicionais para convidados. Vamos clicar em próximo, depois a gente vai fazer os ajustes aqui de configurações de tela. Vamos clicar em próximo. Próximo novamente. Conecte seu celular e computador com o Zorin OS Connect. Próximo. Use o programa para localizar e instalar aplicativos. Ele serve para você instalar e desinstalar aplicativos. Você pode clicar aqui em executar o software. A gente pode fazer isso posteriormente. Próximo. É isso aí. Esperamos que você goste do Zorin OS. E por último, fechar. Então o Zorin OS instalado com sucesso. Se vocês quiserem trocar o layout, clique aqui no botãozinho de atividades. Vamos em mostrar aplicativos e procure aqui por Zorin OS Appearance. Eu vou deixar esse primeiro layout aqui marcado. Aí você escolhe de acordo com a preferência de vocês. Agora vamos realizar aqui as configurações de resolução para a gente deixar em tela cheia o Zorin OS. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Configurações de exibição. E aqui em resolução a gente vai colocar a mesma resolução do nosso sistema operacional real. Vamos vir aqui no Windows, botão direito do mouse, qualquer área vazia, configurações de exibição. Como vocês podem ver aqui em resolução, a minha resolução é 1920 por 1080. Vai ser a mesma que eu vou colocar aqui no Zorin OS. Então vamos clicar aqui, ó, e vamos selecionar a nossa resolução. No meu exemplo, 1920 por 1080. Vou dar um aplicar e pronto. Manter alterações. Agora ele exibe aqui em tela cheia, podemos sair aqui. Vou clicar aqui, ó, visualizar, modo tela cheia. Então o Zorin OS em tela cheia. Vamos aprender como faz para trocar o plano de fundo. Botão direito do mouse, qualquer área vazia da área de trabalho. Alterar plano de fundo. E aqui vocês têm diversos papéis de parede já instalado aqui no Zorin OS. Vocês podem estar testando e conhecendo. Esse aqui é o padrão do Zorin OS. Minimizar para que vocês visualizem.
E temos outros diversos papéis de parede aqui. Você pode estar testando e conhecendo aí. Então o Zora OS instalado aí com sucesso. A gente pode conferir aqui a versão, clicando no menu iniciar, configurações, vamos procurar aqui por sobre, e aqui ele exibe aqui o nosso sistema operacional. Nome do sistema operacional, Zora OS 17.3 Core. Simples assim. Então isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Se gostou, deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!